Mônica, então tivemos agora um problema de falta de luz aí, mas você fez o transplante e isso para você foi importante? Foi muito importante. Minha qualidade de vida mudou completamente. Hoje eu tenho uma vida normal, eu tenho disposição para me exercitar, não vivo em função hoje de restrições para poder, para sobreviver, né? Porque eu cheguei realmente num estado que para sobreviver eu tinha várias restrições alimentares, era muito dependente de medicamentos, de horários de insulina, né? Era sempre uma preocupação muito grande. O futuro era sempre uma incógnita, não sabia o que me reservar para o futuro. Mas consegui, fiz o transplante, escrevi um livro relatando agora essa outra experiência, e o livro se chama Diabetes Nunca Mais, Meu Transplante ou Divórcio. Na verdade, eu digo que foi o desenlace com a doença, né? Eu tenho as lembranças, tenho as recordações, as boas e as ruins, que foi um aprendizado que valeu, obviamente não é o tipo de coisa que eu recomendo, mas de tudo a gente tira lições e para mim foi proveitoso. E agora, Mônica, você está indo para o segundo livro, né? Uhum. Qual o título que vai ser? Pois é, o que eu falei aqui agora, esse que chama de Diabetes Nunca Mais, Meu Transplante ou Divórcio. E o primeiro era Doçura Amarga, Consequências do Diabetes. Se alguém quiser esse livro, como é que faz, Mônica? No momento será lançado agora dia 5 de novembro em Brasília, e a princípio eu posso dar o meu contato se a pessoa se interessar por e-mail, é monicamessias@uol.com.br, e ele provavelmente vai ser distribuído em algumas livrarias em Brasília. Depois eu não sei como eu faria a distribuição para outras localidades. A princípio seria isso. Aqui no Paraná a gente tem o Instituto Paranaense de Cegos e outras entidades aqui no sul do Brasil, e a sua vivência é extremamente importante porque uma das dificuldades é obter doador para o transplante, né, Mônica? E você teria evitado tudo isso se antes de chegar a esse ponto pudesse ter tido uma cirurgia desse tipo, não é mesmo? O problema da cirurgia, para um diabético só é candidato a um transplante de pâncreas se ele já tiver complicações, porque a cirurgia, o pós-cirúrgico, a gente depende de medicamentos que são nocivos a longo prazo para o organismo. Então, a pessoa não faz se tiver um diabetes bem controlado, se não tiver nenhuma complicação já oriunda do diabetes. A pessoa tem que estar já com complicações sérias para valer a pena o risco que se corre. Além da cirurgia ser uma cirurgia de grande porte, né, e que é sempre arriscada. E a sua vida profissional, normal? Andar em Brasília é fácil? Não. Não? Eu não achei nenhum lugar fácil de se andar. Eu particularmente tenho muito medo já por ser medrosa mesmo, eu não me arrisco com bengala na rua, eu tenho essa dificuldade. Mas é mais particular, talvez pessoal mesmo. Mas eu já tive algumas experiências de me atrever um pouquinho e a andar de bengala numa rua e de quase me machucar, e que é uma coisa que são situações que cegos enfrentam e que são difíceis mesmo de resolver. Foi uma vez um caminhão estacionou em frente à minha casa e eu sempre descia a minha rua, é uma rua sem saída, descia a minha rua com a bengala, que foi o primeiro passo que eu dei fora de casa, só com o uso da bengala, sem ninguém me acompanhando. Então eu ia sempre pelo mesmo trajeto, contornava os carros estacionados na rua, e a rua não tinha muito movimento, eu ia tranquilo. Até que um dia um caminhão estacionou bem
bem em frente à entrada da minha casa, e a bengala passou por debaixo do caminhão e eu bati o rosto na traseira do caminhão, ou seja, a bengala não alcança, ela não te protege nessa parte superior, né? Então são coisas que me limitam, porque eu tenho esse receio de me machucar. Mas eu estou falando, então eu posso dizer esse pequeno exemplo por experiência própria, mas o que eu noto quando eu estou acompanhada já de alguém que pode me avisar, Mônica, olha, aí tem um buraco, aí tem um degrau, eu vejo a dificuldade que é e me coloco no lugar dos cegos que se atrevem a andar, o que eu digo que é um atrevimento, andar de bengala numa rua sem uma pessoa para ajudar a guiá-lo. Porque é sempre muito arriscado. E uma vez eu perguntei, porque a gente termina convivendo com outros cegos e tudo, eu perguntei, porque minha mãe já tinha observado um casal de cegos que eles andam muito rápido mesmo na rua. E uma vez eu perguntei pro rapaz, você não tem medo de cair numa vala, de passar? Porque às vezes tem a fase aérea da bengala, em que a bengala não está em contato com o chão. E ele falou, não, eu já caí em bueiro aberto várias vezes, eu caí uma vez e me machuquei, mas aí levantei e continuei andando. Então são coisas assim, que eu, a princípio, não estou disposta a enfrentar, infelizmente, né? Eu acho que por necessidade a gente faz, mas enquanto eu tiver uma pessoa para me Agora, o que me surpreende, sabe, Mônica, é que tudo isso que você falou dá para ser corrigido. Quer dizer, tecnologia, assim como eles fazem GPS, radar e outras coisas, o deficiente visual poderia ter apoios eletrônicos que orientassem melhor. Só que o pessoal usa o dinheiro que existe para pesquisa de uma forma errada, né? Não se preocupa com o idoso, com o deficiente visual, auditivo, mental, etc. Isso é triste, porque são milhões e milhões de brasileiros que poderiam ter uma vida melhor se o dinheiro dos impostos, dos encargos fiscais, etc., fosse usado de forma adequada, né? Você pode ter certeza, Mônica, tudo que você falou tem solução, e rápida até. A questão é a FINEP, o FINEP, fundo, né, os fundos setoriais, as concessionárias, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o governo, de fato, acreditar na engenharia. Nós podemos resolver, nós podemos melhorar muito a vida de vocês, né? Agora, existem outras pesquisas necessárias, como da própria diabetes, da vida, né? E aí, qual é a sua esperança? Eu até digo mais que com relação à acessibilidade para deficientes, não só para os cegos, mas cadeirantes e outras pessoas com outros tipos de dificuldade, é da sensibilização mesmo, da conscientização. Que a pessoa, a partir do momento que se coloca no lugar da outra e consegue perceber as dificuldades que a pessoa enfrenta para fazer coisas tão mínimas e tem barreiras por causa da inacessibilidade, às vezes precisa sentir na pele para poder enxergar. Avaliar isso, né? Então, aqui em Curitiba nós temos problemas gravíssimos, né, de calçadas, os orelhões, os cruzamentos de rua, o comportamento do motorista e das pessoas de modo geral, né? Educar é difícil, né, Mônica? Mas tem que vir, eu acho que a educação tem que vir desde criança mesmo, né? O que eu acho que quanto mais idade a gente tem, mais difícil é da pessoa se educar, se automatizar, ver aquela coisa como uma situação normal, corriqueira, que tinha que acontecer, que tinha que ser uma coisa natural já, né? Ter um ônibus adequado, calçadas adequadas, uma criança na escola diferente, não ser vista como diferente, ser tratada da mesma forma. Então isso acho que tinha que vir realmente das escolas, da sensibilização já desde a infância mesmo. Mônica, e para não demorar muito, me diz uma coisa, teu livro vai ser lançado em que lugar, em que dia lá em Brasília? Vai ser no restaurante Carpe Diem do Brasília Shopping, no dia 5 de novembro, a partir das 18h30.
E vamos esperar que o pessoal que mora em Brasília conheça você e o seu trabalho, né, Mônica? E se alguém quiser o livro por correspondência, manda. Isso, por correspondência eu mando pelo correio, sem acréscimo de pagamento da postagem, nada, e o livro chega normalmente 5 a 7 dias na casa da pessoa. E o e-mail? monicamessias@uol.com.br. E algum telefone para contato? Olha... Prefere o e-mail? Porque eu acho que fica mais fácil de eu abrir as correspondências na hora que eu tiver... Eu posso abrir e já responder na hora que fica mais viável para mim. Tá bom. Mônica, muito obrigado e boa sorte e parabéns pelo que você acabou de dizer, tá? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade.